Olá, dando continuidade aos nossos estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares, vamos seguir pensando as filosofias políticas com o pensador, o Barão de Montesquieu. Montesquieu as obras de Montesquieu, na verdade, a obra O Espírito das Leis é um clássico da filosofia política. As ideias de Montesquieu foram cruciais para a composição da democracia contemporânea, da chamada democracia liberal burguesa. Pensar a democracia contemporânea é pensar e muito a contribuição que Montesquieu deu, principalmente no que se refere à tripartição de poderes. Ele e Locke eles estão ali como grandes defensores da tripartição de poderes, entretanto, foi Montesquieu quem melhor sistematizou, quem melhor organizou o porquê que a melhor maneira de gerir o Estado seria a partir de uma divisão de poderes, que é o que a gente vai começar a tratar a partir de agora com a inovação tecnológica de um esquema que vai aparecer para você aqui na telinha enquanto você acompanha o que está sendo dito. Então, olho na tela aí que a gente agora tem inovação colorida com bolinha, quadradinho e tracinho só para você ser aprovado. Tratar das filosofias políticas é você tratar da diversidade de reflexões que foram produzidas a partir da tentativa de responder a uma pergunta: qual a melhor maneira de gerir a vida na cidade? E nós já tratamos das ideias de Maquiavel, de Thomas Hobbes, de Jean-Jacques Rousseau, de John Locke, e agora a gente vai tratar das ideias de Montesquieu. Isso quer dizer que acabaram-se os pensadores políticos? Isso quer dizer que foi embora, se encerrou tudo, fechou o ciclo com apenas esses quatro? Não. Esses são os quatro pensadores que mais apareceram nos exames nacionais do ensino médio anteriores e também em alguns vestibulares do Brasil. Então, ter em mente aquilo que esses pensadores, tudo aquilo que eles desenvolveram no que se refere à reflexão política é fundamental para fazer uma boa prova. Então, Montesquieu, o que é importante você lembrar das ideias dele? É importante você ter em mente que Montesquieu ele desenvolveu uma série de reflexões que estão inseridas na sua grande obra, aquela que é considerada a obra-prima do Montesquieu, que é o livro O Espírito das Leis. Você tem ali dezenas e dezenas de capítulos em que ele desenvolve um conjunto de reflexões fundamental, esse conjunto é, para o entendimento da nossa política contemporânea, ainda que isso tenha sido escrito há mais de 100 anos. Para o Montesquieu, a grande preocupação se estava ligada diretamente àquele que era o grande perigo para a vida política, o despotismo. Como você acompanha aí na tela, o despotismo era o maior perigo para a organização da vida política, segundo o Montesquieu. Por quê? Porque o despotismo ele impedia o exercício da liberdade individual. A liberdade para Montesquieu estaria ligada diretamente a poder fazer tudo aquilo que a lei permite. Para o Montesquieu, o despotismo é o maior perigo, independente de ser uma monarquia ou uma república, a maneira com a qual o Estado está sendo gerida. Para Montesquieu, república ou monarquia pouco importava. A quantidade de pessoas que está governando não interessava a Montesquieu, uma vez que, se você for parar para pensar, a quantidade pouco importaria se o despotismo não configurasse a maneira de gerir o Estado. Porque você pode ter uma república despótica e você pode também ter uma monarquia despótica. Então, nesse ponto, o Montesquieu se aproxima do Aristóteles, que você lembra da nossa playlist aqui, de aquela olhadinha, aquela revisada. Para o Aristóteles, a democracia, a aristocracia ou a monarquia pouco importava, ou melhor, a democracia seria a degeneração da politeia, que seria o momento em que haveria o desequilíbrio na forma de gerir o Estado, e no entendimento do Aristóteles, assim como o Montesquieu vai trazer essa ideia novamente à tona, não era importante, não era de grande importância quantas pessoas estavam governando. No caso do Aristóteles, a grande questão era para quantas pessoas as pessoas que estavam governando governavam. Para Montesquieu, o despotismo era o grande perigo. Então, não importa se era uma monarquia, não importa se era uma república. Para o Montesquieu, para o Barão de Montesquieu, o importante era que a república ou a monarquia não fossem despóticas. Nesse processo de impedir
ao despotismo, o Montesquieu vai defender que a Constituição é o grande remédio, a grande possibilidade de evitar o perigo do despotismo. Por que a Constituição? Acompanhe o raciocínio. Se você pensa em uma monarquia ou em uma república, é mais fácil você trazer à sua mente a república como tendo uma constituição do que uma monarquia. Por quê? Porque quando você presta atenção no decorrer da história de muitos lugares do mundo ocidental, o estabelecimento de um conjunto de leis esse que iria dar conta de diversos âmbitos ou de todos os âmbitos da vida social, esse conjunto de leis estaria ligado diretamente a um conjunto de indivíduos responsáveis por essa elaboração dessas leis e um governante republicano, provavelmente eleito pelo povo e que iria ter as suas ações reguladas. No caso da monarquia, o Montesquieu ele vai se apoiar e muito no regime inglês, considerado por Montesquieu a grande representação desse governo antidespótico e regulado por uma Constituição, quando você considera o processo das revoluções inglesas e como o poder despótico do rei ele foi regulado, ele foi restringido, ele foi impedido de se afirmar a partir de um conjunto de leis que deveria ser obedecido por todo mundo. Então, a Constituição, como você acompanha aí na tela, representa a possibilidade maior de evitar esse grande perigo, seja em uma monarquia, seja em uma república. Como Montesquieu foi um entusiasta do que aconteceu, dos processos políticos dos idos do século XVII na Inglaterra, chamado de revoluções inglesas, então ele entendia que o único regime que foi político efetivamente foi o regime inglês. Entre outras coisas, por quê? Porque mesmo tendo uma monarquia ou tendo uma monarquia, esta monarquia era uma monarquia constitucional. Sendo essa monarquia uma monarquia constitucional, então o que é que a gente vai considerar a partir daí? Que nesse processo de constituição, evitando o perigo do despotismo, a tripartição de poderes era fundamental, como você acompanha aí na tela. Essa tripartição de poderes, ela iria impedir o acúmulo de poder. Por que impedir o acúmulo de poder? O que é importante você considerar nesse processo? Antes dessa ideia da tripartição de poderes se consolidar como forma de gerir o Estado, o rei concentrava a elaboração de leis, concentrava também o julgamento do que era realizado e que quebrava a lei, de forma que o rei também era aquele que era responsável por gerir tudo que existia. Então, o que é que você tinha aí? Você tinha uma concentração de poderes políticos que, inevitavelmente, descambavam na tirania, descambavam no despotismo. Para o Montesquieu, uma coisa que seria fundamental para impedir esse despotismo dizia respeito ao quê? Dizia respeito a uma Constituição que iria dividir, impedindo a concentração desses poderes sobre uma pessoa ou sobre um grupo. Como é que isso poderia impedir ou reduzir a possibilidade do estabelecimento de um governo despótico? Segundo Montesquieu, porque você teria indivíduos ou grupos de indivíduos que iriam, provavelmente, em muitos momentos, divergir entre si, impedindo a união para o estabelecimento da tirania. Então, para o Montesquieu, a Constituição que fundamentasse a tripartição de poderes seria fundamental para impedir a tirania, e essa tripartição de poderes estaria articulada, como você provavelmente morre de lembrar na escola que você decorou, com o poder executivo, responsável pela administração e o cumprimento das leis, um poder que seria o poder legislativo, por sua vez responsável pela aprovação e alteração das leis, e um poder judiciário que seria responsável por interpretar e aplicar as leis. Então, quando se pensa na filosofia política do Montesquieu, a tripartição de poderes tinha o objetivo de reduzir a possibilidade de um regime despótico, porque esses poderes, quem estivesse sobre eles, quem estivesse gerindo esses poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, ele seria independente dos outros, porém, todavia, contudo, e entretanto, eles seriam interrelacionados. E um
serviria como uma espécie de freio do outro no momento em que um estivesse ultrapassando os limites de sua jurisdição. Então, pense que o legislativo ele cumpriria um papel, para além da aprovação e alteração das leis, de regular a ação do poder executivo, se o poder executivo, por sua vez, estivesse, entre aspas, por assim dizer, surtando. Então, o poder legislativo funcionaria como uma espécie de freio do executivo, mas se o legislativo, por sua vez, estivesse pressionando o executivo de maneira excessiva e uma treta gigantesca entre o legislativo e o executivo atrapalhasse a gestão da coisa pública, a gestão do Estado, então o Poder Judiciário poderia chegar na voadora para resolver a questão. Então, o que é que você tinha aí? Você tinha três poderes nas ideias do Montesquieu. Esses três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles seriam independentes entre si, porém interrelacionados. Cada um cumpriria uma função, cada um cumpriria aquilo que lhe cabe no contexto da gestão do Estado, mas, porém, todavia, contudo e entretanto, mesmo cumprindo essa parte que lhe cabe, eles poderiam interferir no poder subsequente, no poder do lado, no poder coleguinha, se esse poder estivesse ultrapassando a sua jurisdição, se esse poder estivesse ultrapassando aquilo para o qual ele foi institucionalizado. Então, há, a partir daí, uma grande dívida, por assim dizer, das nossas organizações políticas contemporâneas em relação às ideias que o Montesquieu desenvolveu. Por quê? Porque essa ideia de tripartição de poderes, ela rege a vida política de muitos países no mundo ocidental, sendo inclusive entendida como a forma mais adequada de gerir o Estado. Porém, todavia, contudo e entretanto, mais uma vez, é importante você considerar, como você acompanha aí na tela, que no pensamento do Montesquieu, a liberdade ela tinha um papel fundamental. A liberdade no pensamento do Montesquieu estava ligada à ideia de quê? De que livre é todo aquele indivíduo que no interior da vida social pode fazer tudo o que bem entender, contanto que a lei permita. Por que isso? Porque se eu faço tudo aquilo que a lei permite, então o meu semelhante, ele também vai fazer tudo aquilo que a lei permite. Significa que todo mundo fazendo tudo que a lei permite garante liberdade para todo mundo viver. Por quê? Porque cada um, sabendo exatamente até onde pode ir, não vai ultrapassar os direitos da outra pessoa. Lembra aquele ditado popular que diz: o seu direito começa onde o meu termina e vice-versa? Pronto. Em termos de filosofia política, você teria a consolidação dessa ideia, no que se refere a essa liberdade política para Montesquieu. Veja que é importante você ter em mente aí que é liberdade política, ou seja, é aquela liberdade no interior da vida social, no que se refere à gestão dos interesses, à gestão dos conflitos que porventura venham a acontecer. Essa liberdade, como você está aí acompanhando na nossa tela inovadora e mega hiper ultra colorida, a ideia dessa liberdade política era construir um equilíbrio num sistema de freios e contrapesos que possibilitaria a única fronteira, mais do que a única fronteira, o único mecanismo que poderia impedir o poder de se tornar autoritário. Que poder autoritário seria esse? Seria impedir o poder através de mecanismos do próprio poder. Como assim, mecanismo... Peraí, professor, não entendi, me atrapalhei. Como foi? Veja, o que é que você tem aí? O Estado, você não tem um governante ali? Então, imagine, o governante, ele ali atua poder executivo e tal, e afins. Pois bem, ele não atua sozinho, ele atua com o poder legislativo. Mas ele também não atua sozinho, o poder legislativo, também atua com o poder judiciário. Lembre, interrelacionados, porém independentes. Nesse processo todo, o sistema de freios e contrapesos,
é um mecanismo, a ideia do Montesquieu é por assim dizer, um dispositivo que seria criado para impedir que o próprio poder se tornasse autoritário. Seria o poder criando um mecanismo para se autorregular. Vou dar um exemplo bem prático disso. Pense no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, pense no Estado brasileiro, o Tribunal de Contas da União é a instituição que vai controlar os gastos da própria União. É tipo você ter alguém que está regulando as suas próprias contas. Então, essa é uma aplicação bem contemporânea e bem rasa, por assim dizer, desse sistema de freios e contrapesos que o Montesquieu estava defendendo. A partir daí, essa construção de equilíbrio, a partir desse sistema de freios e contrapesos, se refere, como você vê aí na tela, no plano institucional. Então, é o Estado criando mecanismos para quê? É o Estado criando mecanismos para garantir que o próprio Estado se mantenha na linha, para que o próprio Estado ele não seja surtado, desequilibrado e atrapalhe todo o resto da vida social. Então, quando você para pensar na Procuradoria-Geral da República, no Tribunal de Contas da União, isso seria uma aplicação contemporânea desse sistema de freios e contrapesos que, no plano institucional, contribuiria para construir um equilíbrio no que se refere à liberdade política, considerando que essa liberdade política está ligada à liberdade para fazer tudo aquilo e tudo mesmo que a lei permita. Uma vez entendendo isso, uma vez tendo isso em mente, o que é importante você considerar? É importante você considerar uma pequena análise de caso, como você acompanha aí na tela. Vamos aplicar a ideia do Montesquieu, até porque isso pode ser muito útil na produção de algum texto, de alguma redação. Qual seria essa nossa análise de caso? Imagine, pergunta, pessoas religiosas deveriam ser proibidas de participar da vida política institucional? Provavelmente, você já deve ter pensado sobre isso em algum momento da sua existência. Essa pergunta, inclusive, já foi feita aqui nesses vídeos do canal, nesse nosso processo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, elas deveriam ser proibidas de participar da vida institucional? Um monte de gente diz que deveria sim ser proibida e outro monte de gente diz que não deveria ser proibida. Qual seria a resposta mais adequada para isso? Veja, se pensarmos de acordo com Montesquieu, a gente não poderia impedir que pessoas religiosas, entrando no jogo estabelecido, cumprindo as regras, cumprindo os critérios que são exigidos para poder participar de um pleito eleitoral, se as pessoas elas cumprem a regra. Vamos pensar no caso do Brasil de maneira vamos dar um exemplo bem superficial aqui no caso brasileiro. Então imagine um grupo de religiosos que tem a idade, imagine um indivíduo religioso que tem a idade que a lei estabelece, que tem todos os documentos, que filiou-se a um partido político, que fez tudo o que deveria ser feito, fez a campanha dentro dos conformes e conseguiu o número de votos necessário para assumir um determinado cargo. Ele pode ser impedido de assumir esse cargo por ele professar uma determinada religião, de acordo com a perspectiva do Montesquieu e da perspectiva democrática? Não. Por quê? Porque ele seguiu, por assim dizer, as regras do jogo. Então, como diante da contemporânea ameaça de grupos religiosos assumirem a gestão do Estado, como lidar com isso? Como impedir que o descalabro religioso, por assim dizer, assuma a gestão do Estado e a partir daí você tenha a elaboração de leis que, nesse processo todo, essas leis, elas, no final das contas, atrapalhem a vida social na sua diversidade, na sua democracia. Simples. Criando um mecanismo que regule a ação desses políticos. Aí você vai pensar, como assim? Veja, não podemos impedir dentro da regra democrática. Não podemos impedir dentro da regra democrática. Então, o que a gente pode fazer? Criar um mecanismo que impeça o uso do Estado, o uso das instituições públicas para atender a interesses de grupos religiosos. Considerando o caso do Brasil, que é um Estado laico, impedir
grupos religiosos de elaborarem, desenvolverem um projeto político, de se candidatarem essas pessoas e, no caso de ganharem, a gente não pode impedir-las de assumir. Mas, então, considerando as prerrogativas de um Estado democrático, se formos pensar a partir do Montesquieu, o que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve fazer? A gente deve deve criar um dispositivo político que possibilite, a regulação da ação desses políticos, para que esses políticos não utilizem o Estado para atender aos seus interesses religiosos, principalmente e especificamente se esses interesses religiosos eles forem na contramão da vida democrática, se eles forem na contramão do respeito à diversidade, do respeito aos direitos dos indivíduos, aos direitos dos cidadãos e das cidadãs. Como você pode ver, essa ideia ela pode ser aplicada em uma diversidade de temáticas de redação. Montesquieu deu uma contribuição fundamental no que se refere ao desenvolvimento da nossa forma de gerir o Estado. É um pensador crucial que dá para a gente uma série de apoios para a gente poder pensar e repensar a gestão do Estado, repensar a vida política. Então, gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, espalhe esse vídeo nos seus grupos de estudo, dê o seu comentário, dê um retorno. É muito importante para que eu possa aperfeiçoar o canal para você que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares. Temos um grupo no Telegram, o link está na descrição desse vídeo e que toda semana eu tiro dúvidas e também sugiro leituras, vídeos, enfim, tudo para preparar você no caminho da universidade. Curta, compartilhe, espalhe a palavra e o mais importante, experimente pensar.